Blade inspirou uma legião de heróis a usarem cuecão de couro para salvar o mundo. Mas não estamos aqui para falar de moda. Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com Blade, o caçador de vampiros. Bora pro vídeo. O filme começa com Tiaguinho sendo atraído para uma festa de vampiros. Ele chega na bagaça e quando os sprinklers começam a jorrar sangue, percebe que sua batata tá assando. O abobado tenta sair dali, mas começa a ser empurrado pelos vampiros. E pelo visto ele é o único humano na festa. Meu Deus, como é que ele vai alimentar toda essa vampirada? Vai faltar comida? Que fiasco. Ele sai se arrastando pelo chão, parando logo aos pés de Blade. Que conveniente. Blade saca sua escopeta, sai atirando. E pra sua sorte, quando os seguranças da bagaça vão atirar de volta, erram todos os disparos do alvo à frente. Quem diria que o maior inimigo dos vampiros seria a miopia? É ele! Sério que precisava apontar quem é o Blade? Acho que a vampirada podia deduzir sozinha, já que ele é o único vivo na sala. Mas tu conhece os animais com quem trabalha melhor do que eu. Blade derrota todos e sobra apenas o vampiro Quinn, que o herói não mata de imediato, pois o filme tem poucos atores no elenco principal, é preciso preservá-los. O protagonista deixa o vampiro queimando e sai dali, condenando à morte o legista que atende a criatura. Porém, Blade aparece no necrotério enquanto Quinn ataca a doutora Karen. Eu voltei pra acabar com você. Podia ter feito isso na festa mesmo. Aí não precisaria ficar dando volta à toa. Mas acho que nessa época a gasolina era barata. A polícia aparece e atira em Blade, acertando em seu colete à prova de balas, então saem correndo. Tá louco? Esses caras parecem aquelas crianças que apertam a campainha do vizinho e depois fogem. Mas se assustaram com o quê? Não conheciam colete à prova de balas? Quinn aproveita para escapar. Já Blade olha para Karen e se lembra de sua mãe. Mas como assim? Quando nosso herói teve esse contato com sua velha foi na mesa de parto. Deve ser por isso que os figurantes geralmente têm Alzheimer. É para compensar os protagonistas terem todas as memórias. Ele pega a mulher nos braços e avança por um corredor enquanto um exército de policiais aparece. Olha só, não deu um minuto desde que os seguranças saíram. Isso que é reforço a jato. Eles atiram no herói mesmo vendo que ele está com a médica nos braços. E eu sei que os vampiros controlam a polícia, mas isso significa que todos os policiais estão dispostos a matar uma inocente para pegar o Blade. Mas talvez eles sejam só racistas mesmo. Blade chega a uma janela e vê que no prédio à frente há uma lona, que com certeza deve estar cobrindo várias caixas de papelão e colchões. Afinal, lonas só cobrem isso, não é mesmo? Ele arremessa a mulher que cai feito uma boneca de pano. Ele a alcança e os policiais voltam a atirar sem acertar um único tiro, já que não há aulas de tiro na corporação. Blade leva a médica para sua base e seu parceiro Papai Noel Whistler aplica na mulher um soro de alho para curá-la da mordida. Enquanto isso, Gaetano e os vampiros puro sangue dão uma dura no vampiro vira-lata Frost por atrair muita atenção e mandam ele fechar suas boates vampirescas. Frost se recusa a obedecer e ameaça o líder dos vampiros, fazendo você pensar que os monstros punirão esse vampirinho, mas não, pois eles não têm mais milho pro abobado se ajoelhar e esqueceram a palmatória em casa. Então dessa vez vão deixar passar. Enquanto isso, a doutora Karen acorda na base do herói e sai a perambular pelo lugar. Fala sério, Papai Noel disse que era um erro trazê-la ali e que ela podia se tornar uma vampira caso o soro falhasse. Mas mesmo assim deixa a mulher sozinha e sequer a tranca no quarto. Então tá bom. Descobri que ela é hematologista. Pode ser útil pra gente. Claro que será. E ela conseguirá fazer um soro para Blade continuar imune às suas vontades vampirescas. Afinal, a fada da conveniência não dá ponto sem nó. Dei uma olhada no caderno dela. Está fazendo uma descoberta. Como assim, cara? Blade tirou a médica do hospital às pressas logo depois dela ter sido atacada. Onde é que tu achou o caderno dela? Vai dizer que nessas poucas horas invadiu o hospital ou a casa da mulher que está sendo procurada pela polícia? E só pra saber mais sobre ela, eu acho que não. Então ele aplica o soro em Blade e segura na mão do homem vampiro super forte, enquanto ele reage brutalmente ao antídoto. Alguém tá pedindo pra ter a mão
mão quebrada. Papai Noel e Blade se apresentam para a doutora. Então o bom velhinho vai abastecer o carro e, além de desperdiçar um monte de combustível, ele acende seu cigarro perto da bagaça, pois ser burro é sinônimo de descuidado para os roteiristas. Whistler conta para Karen que eles são caçadores de vampiros. E querem que eu acredite nessa história? Já conheceu o Sr. Crocante no hospital? Ué, ele não era um zumbi. Então Blade deixa a mulher na rua de seu edifício e vemos no pescoço dela 2 pequenos curativos. Ah, para com isso, filme. Não vou mostrar a nojeira, mas quando o legista foi morto pelo vampiro, ele perdeu um naco do pescoço. Então o que aconteceu aí? O bicho usou os caninos como canudinhos. Ela entra em seu edifício sendo perseguida por 2 capachos de vampiros. Mas quando se vira, eles já desapareceram. Por que, como, onde, não importa, só segue o roteiro. Ela entra em casa e é abordada por um policial que na verdade é um capacho de Frost. Então Blade, que tava na surdina, aparece e dá uma surra no abobado para saber o paradeiro de seus mestres. Nosso herói leva o cara pra fora e espanca o policial na frente de todo mundo. Afinal, o que as testemunhas podem fazer? Chamar mais policiais para apanhar? O policial se recusa a falar e Blade saca sua arma. Não! Ah, faça-me o favor. Tá bem que a mulher distraiu o herói por 2 segundos, mas Blade ainda tava agarrando o abobado com a outra mão e o espadachim não é nenhum goleiro mão de alface pra tê-lo soltado só porque ele deu uma forçadinha. Nosso herói e Karen ficam de tocaia e quando o policial retorna, vão atrás dele, sendo levados até uma boate. Eles tentam entrar, porém são parados por um segurança vampiro, que não reconhece Blade, pois não é como se o herói fosse o maior matador da sua espécie, não é mesmo? Blade manda um infeliz pra lona, entra na boate, passa por uma passagem secreta e encontra uma vampira obesa chamada Snorlax. Ele interroga a abobada e então deixa Karen sozinha com ela. E a médica, que naquele mesmo dia pediu pra Blade parar de bater no policial que tinha tentado matá-la, começa a fritar a vampira indefesa por nada. Sem piedade pros gordinhos, eu acho. O casal entra em uma sala cheia de escrituras antigas. Então Blade é surpreendido e acaba dominado. Fala sério. Blade viu que Frost descobriu sobre sua invasão, então como é que não se preparou para um ataque, quando tinha até explosivos para fazer uma armadilha? Essa surpresa dele é tão surpreendente quanto eu me surpreendendo em minhas festas de aniversário surpresa. E agora que finalmente os vampiros têm Blade na mão, não podem matá-lo, pois Frost precisa dele pro ritual que ele está preparando e que foi escrito pela Fada da Conveniência. Blade diz que está esperando alguém e vemos que ele tem um ponto em sua orelha bem visível, mas na hora que ele recebeu um soco na cara não havia nada. Então só posso deduzir que esse ponto foi entregue pelo editor. Então Papai Noel entra pela chaminé, explode a parede e começa a trocar tiros com os vampiros, que não acertam o velho que tá de peito aberto e que parou para largar uma frase de efeito, pois todo mundo quer seu presente de Natal. Nossos heróis explodem a sala e vão para o metrô. Então a médica cai da plataforma, mas consegue parar a milímetros de encostar nos trilhos elétricos, pois foi uma queda controlada. Quem diria? Queen vai atrás deles. Karen pega a espada de Blade e a espeta no vilão sem ter sua mão decepada pelo sistema de defesa da arma, pois Blade deve tê-la visto como uma possível namorada e já cadastrou sua biometria em todas as suas armas. Mas que capacho! Blade agarra a mulher e literalmente pega um trem fugindo de lá. Então Papai Noel conta pra Karen como conheceu o nosso herói. Eu o encontrei quando ele tinha 13 anos. Estava vivendo nas ruas, comendo sobras dos mendigos. Na versão original, Whistler diz que Blade estava devorando os mendigos, e não suas sobras de comida, o que faz mais sentido. Afinal, se Blade fosse só mais um garoto de rua atrás de comida, não teria chamado a atenção do velho, tornando o fato dele tê-lo adotado uma enorme conveniência. Então esse deslize é culpa da dublagem, mas... E quem disse que isso é problema meu? Já Frost vai até a reunião dos vampiros puros, joga os dentes de Gaetano na mesa avisando que o matou e que agora está no comando. E se você quer saber por que esses vampiros, que supostamente são os chefes da máfia vampiresca, não fazem nada contra esse abobado que é um Hellis chefe de gangue de botequim, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Já na base dos heróis, a doutora Karen monta os equipamentos que pegou do hospital e fala para Blade ver a reação de um anticoagulante ao ser aplicado no sangue dos vampiros. Chegue pra trás. A reação é violenta.
E ela, mesmo sabendo que era violento, fez a mistura no microscópio do hospital, destruindo a bagaça. Meu Deus! Pra ter tanto desleixo com o equipamento alheio, garanto que eles não descontam itens quebrados dos salários dos funcionários. Já Blade vai dar uma volta e é abordado por Frost. O vilão lhe oferece uma Guaraná Dolly e 2 pastéis para passar pro lado dos vampiros. Porém, Blade responde que tá de dieta e vai continuar os caçando. Então Frost joga uma guria no meio da rua e foge. Blade corre em direção da criança, enquanto um ônibus se aproxima dela sem frear, pois o motorista não pretende atrasar todo mundo só porque uma tabacuda mirim não sabe que não pode ficar atirada no meio da rua. Blade resgata a criança. Enquanto isso, os vampiros descobrem onde fica a base do herói, dão uma surra em Whistler e o deixam supostamente mordido. Blade chega na bagaça tarde demais, então entrega sua arma pro Papai Noel e se afasta. Então escuta o som do disparo e a mão do velho pende para o lado, deixando a arma cair. Mas não se preocupem com esse animal, pois como descobriremos em Blade 2, ele não morreu, pois quando se é míope é difícil de acertar até quando se mira na própria cabeça. Enquanto isso, Karen conta pra Frost que descobriu a cura para o vampirismo e o vilão debocha. O Deus do Sangue está vindo e depois desta noite vocês humanos serão história. Qualquer um que cruzar o caminho dele logo se transformará. Como é que vai curar o mundo inteiro? Mas se todos os humanos virarem vampiros, vocês vão se alimentar do quê? Melhor rever essa estratégia, cara. E não vão ter que passar a viver de sangue de galinha. Então Frost é avisado que Blade invadiu o prédio. Façam o que for necessário, tá legal? É só um cara a pé. Eles não estão perseguindo o herói por uma rua, eles estão o enfrentando dentro do prédio. Então pra que salientar que ele tá a pé? Não vai me dizer que é porque ele não tá a pé. Tá explicado. Blade mete bala nos seguranças que devem levá-lo vivo por Frost. Por isso não atiram e ficam com suas armas só de enfeite. Olha a falta de planejamento. Blade avança em um corredor e 2 vampiros aparecem. Ele bate em uma vampira e se vira para o outro. A vampira se recupera, mas como Blade ainda não se livrou do abobado com quem tá lutando, ela fica esperando, se fazendo de tonta pra não melar com o filme. Blade elimina os abobados, vai no quarto do líder dos vilões e encontra sua mãe, se distrai e é surpreendido por Frost. Você passou a vida inteira procurando o vampiro que mordeu a sua mãe. Bom, aqui estou eu. Eu já disse que conveniente hoje. Mas o pior é que Frost manteve a vampira isolada por sabe-se lá quanto tempo, pois sabia que algum dia o filho dela se tornaria um caçador de vampiros e também a chave para um ritual sagrado. E para conseguir dominá-lo, precisaria que ele se desconcentrasse ao rever a mãe. Ninguém acreditava que esse plano funcionaria, mas vejam só, funcionou. Então Blade e Karen são conduzidos em um camburão, e a médica, que foi sequestrada quando estava usando apenas uma blusa manga cavada e que era mantida assim no cativeiro, agora está de jaqueta. Deve ter dado frio e algum vampiro buscou a roupa para ela. Que atenciosos. Os heróis são levados para o templo dos vampiros. Frost manda prepararem Blade para o ritual. Já Karen não tem serventia para eles, mas não dá para devorá-la como se fosse uma mera figurante. Então a jogam em um fosso onde se deram o trabalho de deixar o amigo dela, que foi transformado no início do filme, virou uma versão mais abobada dos vampiros. E saem sem ver o desfecho, pois quais as chances dela escalar pra fora e ir ajudar o Blade, não é mesmo? Blade é colocado em uma espécie de sarcófago e começa a sangrar, mas não se preocupem com esse animal, pois ele é deixado sozinho e é rapidamente encontrado por Karen. Pelo visto, os vilões perceberam que Blade é o título do filme e desistiram de ganhar. Enquanto isso, os vampiros puros incomodam Angélica, uma das subordinadas de Frost, e a vampira o mata, fazendo você pensar que Angélica cagou com o ritual deles, já que precisavam de 12 vampiros puros pra bagaça, mas não, pois o filme em nenhum momento mostra quantos vampiros puros foram sequestrados, então dá pra fingir que esse tava sobrando. Já Karen permite que Blade tome seu sangue, e depois de ajudar o cara a recuperar os 90 litros que ele perdeu, sai dali metendo bala nos vampiros.
vezes. E isso que ela nem comeu aquele sanduichinho com um cafezinho pra se recuperar. Blade, por sua vez, mata sua mãe com um osso, pois quando o vampiro é seu parente, você não precisa de prata pra eliminá-lo, eu acho. Então o herói pula no centro do templo e o primeiro a ir enfrentá-lo é Queen, que já apanhou tanto de Blade que podia pedir música no Fantástico o mês inteiro. Mas vá que dessa vez seja diferente. Blade mata o abobado e então outros vampiros aparecem para enfrentar o herói. E agora eles estão todos desarmados. Devem ter guardado as armas achando que o filme já tinha acabado. Amadores. E o exército de inimigos vem um de cada vez. Nada como bater em gente organizada. Já a Angélica ataca Karen, que retira o spray de alho da jaqueta e a mata. Tá louco? Não era nem pra ela tá de jaqueta, então o que dizer desse spray? De volta a Blade, ele e o outro vampiro ficam dando chutes circulares sincronizados. Talvez eles sejam ex-colegas de ginástica artística, vai saber. O herói recupera sua arma e sai na espadada contra Frost. Ele é derrotado, porém ao olhar para a parede descobre que o anticoagulante que explode zumbis e que havia sido arremessado pelo vilão não quebrou, pois ficou preso em uma rachadura gerada pela fada da conveniência. Blade enche o maluco com o anticoagulante e ele explode. Então nosso herói se despede de Karen e vai matar vampiros em Moscou. Te falo em rolê aleatório. Fim. E esses são 53 pontos de tudo de errado com Blade, o caçador de vampiros. Personagem tão icônico que se tivesse aparecido em Crepúsculo teria tornado aquela franquia bem melhor. Agora dá o seu like. Ele é que nem Biotônico Fontoura. Nos ajuda a crescer forte. E se inscreve no canal pro YouTube não esquecer de te notificar do próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.